Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre a primeira-dama Janja, o deslumbramento da primeira-dama. Talvez a pior primeira-dama que nós já tivemos aqui no Brasil. E vou falar também sobre a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com o ciclone que passou por lá, fez uma destruição imensa e acabou levando a óbito várias pessoas e muita gente ainda está desaparecida. Temos aqui a notícia, lá na Gazeta do Brasil, Gazeta Brasil, ciclone no Rio Grande do Sul deixa 41 mortos, 46 desaparecidos e mais de 10 mil desabrigados. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa tragédia. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos que mostram, que dá uma noção maior para a gente entender, porque só falando assim, a gente não consegue dimensionar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um vídeo aqui, ó, provavelmente era uma granja de porcos aqui, olha o nível da água. O nível da água está no telhado, os porcos que sobreviveram ali estão subindo no telhado. Olha só o nível da água. O nível que a água chegou aqui nessa granja de porcos. Está lá no telhado da casa. Eu vou mostrar aqui um outro vídeo para vocês terem uma noção. Olha a destruição que ficou na cidade. Olha o nível da destruição. Tudo destruído, né? Tudo destruído. O mais grave aqui não é a destruição das casas, né? Dos bens materiais. O grave são 41 pessoas que perderam as suas vidas e outras 46 que estão desaparecidas, então esse número de óbitos possivelmente vai aumentar muito ainda. Aqui nós temos um outro vídeo, onde um senhorzinho se nega a deixar a sua casa. Olha o nível da água, ele está tremendo de frio ali e não quer sair porque não tem para onde ir, né? Arruma a cama pra nós, nós vamos posar aí junto. Não, dormir que deita, tem cama, não tem. Nem cama, tudo molhado. Mas Colchão, perdi meus dois que eu tinha. Mas então vamos lá, então, que lá tem colchão. Não. Vamos lá, o senhor vai morrer encarangado. Olha o tamanho que foi essa tragédia. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se manifestou, né, lamentando as mortes lá pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Só que ele não tem como fazer mais nada. Vocês lembram quando teve aquele problema lá no litoral paulista? Aliás, na Bahia, né? Foi na Bahia, aquela tragédia que teve na Bahia, que o presidente Bolsonaro sobrevoou lá, depois mandou 700 milhões de reais para socorrer aquelas pessoas. E aí o pessoal da extrema-esquerda e o pessoal da imprensa criticaram porque o presidente não ficou lá, né? Sendo que o presidente colocou seus ministros para prestarem toda a assistência naquela situação ali. E ele não ficou lá, né? Não tem por que o presidente ficar lá. Mas o fato é, ele precisa ir, né, para ver a situação. O presidente sobrevoou, na época, lá na Bahia, e precisa tomar as providências. As providências ele tomou, ele mandou o dinheiro para socorrer aquelas vítimas e determinou que seus ministros acompanhassem a situação lá. Enquanto isso, aqui no Brasil, nessa situação do Rio Grande do Sul, o ex-presidiário, que hoje está sentado na cadeira de presidente, ele foi para a Índia, onde o Brasil vai assumir a presidência do G20, e ele está lá na Índia e fazendo politicagem com este assunto. Nós vemos aqui: o descompromisso com o meio ambiente nos leva a uma emergência climática sem precedentes. Ele está colocando a culpa no meio ambiente, sendo um aquecimento global, né? Agora mesmo no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais. Essa é a providência que o Larápio está tomando em relação a essa tragédia. Em vez dele ter ido lá, porque a agenda dele oficial lá no G20 é a partir de domingo, agora dia 10. É dia 10 a agenda dele. E dia 11, na segunda-feira, ele já está voltando para o Brasil. Por que ele não deixou para ir um dia depois? Por que ele não foi no dia 8? Ele terminou o desfile do dia 7, que foi aquele fiasco que vocês viram aí. Ele terminou o desfile, pegou o jatinho com a Janja e foi passear na Índia. Por que ele não foi lá sobrevoar a região, lá no Rio Grande do Sul, e tomar as providências que deveria ter tomado?
Mas não, ele foi para a Índia e lá na Índia ele foi para um hotel de luxo, onde eles vão gastar mais de 2 milhões só com os gastos com o hotel lá na Índia. A Janja, com esse deslumbramento dela, ela vai acabar derrubando esse desgoverno. Vai acabar derrubando porque ela é que manda no Lula. Com certeza ele pode até ter tido a ideia de ir lá, mas a Janja deve ter forçado a barra um pouquinho e falar, não, vamos passear, deixa isso daí para lá. Eles não estão preocupados com as pessoas que estão sofrendo, mas o Humberto Costa acha que esse governo está uma maravilha, né? O Drácula, lá da lista de propinas da Odebrecht, acha que agora o Brasil tem um presidente que cuida do seu povo, porque ele compartilhou aqui uma postagem do Choquei, que é uma página de apoio ao ex-presidiário, que diz o seguinte: mesmo na Índia, para a reunião do G20, o presidente Lula faz esforços para ajudar a população do Rio Grande do Sul após o ciclone. Confira o que o governo federal já fez e espalhe a verdade. O que ele fez? O que ele fez? Se fosse o presidente Bolsonaro que não tivesse ido, imagina o que a imprensa e o que a extrema-esquerda estariam falando. No mínimo, já tinham feito uns 3 pedidos de impeachment do presidente lá no Congresso. No mínimo. No mínimo. Mas não, quando é o ex-presidiário, ele não vai, aí tá tudo bem e ele cuida do povo. Ele tá cuidando do povo. A Janja, quando chegou lá na Índia, depois ela até apagou, ela postou nas redes sociais dela, no Instagram dela, esse vídeo aqui, e depois, diante da repercussão negativa que teve, ela até apagou, mas como o print é eterno, né, já tinha sido salvo. E aí tá rodando nas redes sociais esse vídeo dela aqui. Olha a cara de tristeza. Me segura que eu já vou sair dançando. Ela tá preocupada com as pessoas que morreram lá. Possivelmente mais de 80 pessoas, né? Porque 41 mortos e 46 desaparecidos, com certeza esse número de mortos vai aumentar muito ainda. E a Janja está muito preocupada. A cara de preocupação dela é uma coisa absurda. Mas nós podemos também relembrar que lá em fevereiro, quando teve aquela tragédia lá no litoral paulista, e ela estava pulando o carnaval na Bahia, vocês se lembram disso? Ela, além dela não ter... Porque ela gosta de acompanhar o maridinho dela quando vai passear. Mas quando é para ir ver uma tragédia, ela não vai. Aí teve a tragédia lá, eu lembro que na época o Lula deixou ela lá na Bahia e foi fazer um sobrevoo rapidão lá no local e ela ficou pulando o carnaval lá em Salvador. Olha aqui o vídeo. Eu estou muito feliz com o carnaval, as pessoas feliz. brincando. É muito bom. E eu estou muito feliz de estar aqui na Bahia. A gente veio descansar, mas eu não podia deixar de passar aqui no camarote de Gil e Fora, 2222, que era um sonho de vida. E hoje eu estou aqui com a minha super amiga. Obrigada, Bahia. Amor, alegria, felicidade. Alegria, felicidade. Acho que no novo momento do Brasil é isso que o Carnaval da Bahia é. É muita alegria. É muita alegria, né, Janja? É muita alegria. Enquanto as pessoas estavam morrendo lá no litoral paulista, ela estava pulando o carnaval. Você vê que ela nem falou no assunto. Nem falou no assunto. Então, a Janja é esse tipo de pessoa deslumbrada que saiu de uma situação de visita íntima, de preso, para a primeira-dama, e ela não está conseguindo administrar bem a situação. Vocês se lembram também quando o Lula e ela foram lá nos Estados Unidos, que ela se meteu no meio da foto oficial. Tá aqui, ó, o vídeo. O Lula desce ali, cumprimenta o presidente Biden, e aí desce a Janja, cumprimenta ali. E aí vocês vão ver que a hora que vai tirar a foto oficial, ela, em vez de sair de perto, porque a foto oficial é dos presidentes, ela fica se metendo no meio para tirar a foto ali. Estão falando para eles se posicionar ali para tirar a foto. Era para os dois se posicionarem. Ela vai lá e se enfia no meio, ó. Olha lá. Ela queria entrar no meio, entre os dois, ó. E aí depois ela ficou de lado ali, porque a foto oficial era para ser dos presidentes. E aí você viu ali a foto e a Janja teve que sair na foto. Porque ela é deslumbrada e ela vai acabar derrubando esse desgoverno. Escutem o que eu estou falando. A Janja vai acabar derrubando esse desgoverno. Porque o Lula está indo pela cabeça dessa biscoiteira aí, que, se for comparar ela com a primeira-dama anterior, que era a ex-mulher do Lula, a dona Marisa Letícia, pelo menos ela não falava nada, não fazia nada, mas pelo menos
não ficava com esse deslumbramento que a Janja faz. Inclusive, o Lula levava a tal da Rosemary Noronha, se não me engano, que era a extraoficial. Quando ele ia viajar, a dona Marisa não ia, na maioria das viagens ela não ia, ele levava a Rose. E aí, se for comparar essa primeira-dama atual, Janja da Silva, com a Marisa Letícia, já é um absurdo, porque a Marisa, pelo menos, a única vez que eu vi a Marisa falando, também falou abobrinha, né? Que foi aquela vez do panelaço, que ela falou que era para as pessoas de direita enfiar a panela, né, naquele lugar. Foi a única vez que eu vi a Marisa Letícia se manifestando. Ela não falava nada. Essa daqui é o contrário. Ela fala tudo. Fala e faz e quer aparecer em tudo. Ela gosta de aparecer e ela é que manda nesse desgoverno. E seria muito mais covardia ainda a gente comparar a Janja com a Michele Bolsonaro, né? Porque a Michele Bolsonaro, sim, foi uma primeira-dama. Aquela que tinha os trabalhos sociais, que não ficava viajando com o marido em todos os lugares, que não ficava querendo aparecer. Ela gostava de cuidar do povo. Essa é a verdade. Mas o pessoal costuma comparar e costuma dizer que a Michele é que era ruim. E agora estão perseguindo a Michele Bolsonaro com esse negócio das joias. Eu vou mostrar para vocês aqui uma postagem do Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, o global Chico Pinheiro. A família teme as consequências de seus crimes e esta mulher tem a cara de pau de se comparar a Cristo. Serão punidos segundo o que dispõe e devido processo legal. Que devido processo legal, Chico Pinheiro? Onde que você está vendo devido processo legal aqui? Devido processo legal teve o Lula, que teve mais de 400 recursos durante o processo que ele foi ali julgado. Mais de 400 recursos, e mesmo assim foi condenado em 3 instâncias. Isso é o devido processo legal. Agora, falar em devido processo legal com o que estão fazendo com a Michele Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro, que, na verdade, nem era para estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles não têm mais foro privilegiado, o Jair Bolsonaro, a Michele nunca teve. Mas Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e está sendo julgado pelo Supremo. Você vem me falar em devido processo legal. Devido processo legal com aquelas mais de 1.500 pessoas que também não têm foro privilegiado, estão sendo destruídas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Alexandre de Moraes. E aí ele posta aqui, ele retuita uma postagem do Guga Noblar, que diz: isso é uma injustiça e eles vão nos atacar, diz Mijóias. Aliás, Michele. O desespero com a delação do Mauro Cid só aumenta. Aí vamos ver o que diz aqui a Michele no vídeo. Primeira vez que eu olhei para a bandeira do Brasil, eu caí no chão, porque é tão vivo, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Ela se comparou a Cristo, como disse aqui o Chico Pinheiro. A Michele Bolsonaro se comparou a Cristo. Né? Ele diz aqui que a Michele tem a cara de pau de se comparar a Cristo. Ela não está se comparando a Cristo, ela está orando e dizendo que Cristo disse que não seria fácil, que nós seríamos perseguidos por seguir o Senhor. E é o que está acontecendo, ou não é perseguição, o que está acontecendo com a Michele Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro? O Lula levou para casa 11 containers e ele mesmo tem o prazer de dizer isso. Tem vídeos aí, se você procurar você vai achar. Vídeos dele falando que são 11 containers de presentes que ele levou para casa e não tinha onde colocar. Ele usa relógio de luxo no braço, relógio de mais de 80 mil reais, relógio Piaget. Mas o problema é o Bolsonaro que ganhou um relógio e tentou vender o relógio, segundo estão acusando aí. Um presente que ele ganhou, não foi que ele roubou. Aí ele já virou ladrão de joias. A Michele Bolsonaro virou ladra de joias. É um absurdo. E aí vem aqui o esquerdista Noblar dizendo: se for solto antes de delatar, Mauro Cid corre risco de ser morto. À espera do apocalipse bolsonarista. Parece que o Ricardo Noblar está confundindo aqui o pessoal da direita com o pessoal da extrema esquerda, porque quem teve esse destino aqui foi o Celso Daniel. Celso Daniel e o Toninho do PT.
Esses aí foram eliminados porque sabiam algumas coisas em relação ao cara que está no poder hoje. Então o Noblat está confundindo as coisas. Quem mata as pessoas que vão fazer alguma delação, e podem fazer alguma delação, é o pessoal do PT. Não é o pessoal da direita. E outra coisa, o que o Mauro Cid teria a dizer? Ah, o presidente mandou falsificar cartão de vacina. Ah, o presidente falou para eu vender o relógio. Esses são os crimes que o Ricardo Noblat está querendo comparar a Mensalão, a Petrolão, a malas e malas de dinheiro. Agora nós já temos o Juscelino Filho também aparecendo com sacolas cheias de dinheiro em casa, que é o ministro de comunicação do ex-presidiário. Mas o problema é o relógio do presidente Bolsonaro, é o cartão de vacina do presidente Bolsonaro. Então, meus amigos, fica evidente a perseguição que estão fazendo com a Michelle Bolsonaro, porque ela, né, tem um nome forte, ela tem o apoio da maioria dos eleitores do presidente Bolsonaro e ela é um risco, né? Pode ser que ela se candidate, né? Que tal deixar ela também inelegível, não é isso? Enquanto isso, a primeira-dama atual, a esbanja, continua esbanjando o dinheiro público, torrando o dinheiro público e fazendo farra enquanto pessoas estão morrendo em tragédia aqui pelo Brasil. Pessoal, eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.